Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de segunda-feira, dia 21 de junho de 2021, e eu passo por aqui nesta manhã para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes de mais nada, gostaria de pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe também o seu like aí no vídeo, tá bom? E caso você queira, caso você sinta, ajude a compartilhar, a propagar a palavra de Deus, tá bom? Por meio desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã de segunda-feira, início de semana, se encontra em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, vou ler a partir do verso de número 18, vou ler o 18, 19, o 20 e o 21. Diz assim a palavra de Deus: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Olha só, estava orando a Deus, pedindo uma direção. O Espírito de Deus falou sobre esperar nele. Esperar nele. E o Espírito de Deus me trouxe Abraão aqui enquanto eu meditava. O Espírito de Deus me trouxe para a vida de Abraão, para a história de Abraão, para o contexto da história de Abraão, para eu poder aplicar aqui dentro daquilo que o Espírito de Deus falou ao meu coração. No caso, sobre a esperança. Abraão foi chamado por Deus com 75 anos. E Deus promete para Abraão terras e descendência. Imagina, Abraão já era de idade avançada quando Deus chamou ele para poder caminhar juntamente com Deus. E Abraão, então, ele sai de Ur dos Caldeus e ele segue, sentindo a oração, sentindo a direção divina, ele nem sabia para onde iria. Porém, ele ouviu a voz de Deus e saiu para poder deixar-se ser conduzido por Deus para o propósito que Deus tinha na sua vida específico. E a Bíblia relata que no tempo quando Deus faz a promessa para Abraão, o nome dele não era nem Abraão ainda, era Abrão. Então Abrão agora ele segue sentido aquilo que Deus havia projetado para a sua vida. Com 75 anos. E os anos se passam. Deus faz uma promessa para ele com 75 anos e os anos vão passando. Naquela oportunidade ele tinha tudo para poder dizer, não vai acontecer, olha a minha idade. Nesse contexto aqui o autor diz que Abraão já estava com 100 anos e a idade avançada de Sara com 90, quando foi o cumprimento da promessa que Deus deu para ele. Um ano antes, Deus usa o anjo do Senhor para poder falar com Abraão, que dentro de um ano, depois daquele período que o anjo estava falando com ele, com 99 anos, dentro de um ano ele teria um filho, que seria Isaac, o filho da promessa. E para vocês verem, e aí, então quando a promessa se cumpre, Abraão agora já está com 100 anos. Imagina, para ele tinha todos os motivos e razões para duvidar, para não acreditar que aquilo que Deus prometeu para ele se cumpriria, por conta da sua idade, por conta da sua situação, por conta do quadro que ele se encontrava. Ou seja, realmente aqui nesse contexto, era só a mão de Deus mesmo, para que
esse milagre, no caso que foi receber o seu filho, ter o seu filho, Isaac, acontecesse. Era só uma intercessão divina mesmo, uma intervenção divina mesmo, para que esse milagre pudesse acontecer. E passou 25 anos desde que Deus fez a promessa para ele, de terra e de descendência. E para ele ter descendência, obviamente ele tinha que ter um filho. Então, com 100 anos, agora Abraão está segurando a sua promessa, recebendo o cumprimento da promessa, recebendo o herdeiro ali, seu filho Isaac, dado por Deus. Já era propósito de Deus, já era projeto de Deus para a vida de Abraão. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer aqui que Abraão, para receber o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, ele teve que esperar com paciência. Ele teve que esperar o trabalhar de Deus na sua vida, para que ele pudesse então vivenciar a promessa que Deus havia feito para ele, ou as promessas, tanto das terras como da descendência. Então Abraão teve que esperar. E Abraão aqui, ele esperou movimentando a fé em Deus. Ou seja, aqui Abraão diz no versículo 18 que ele esperou contra a esperança. Contra a esperança, por quê? Porque a situação que ele se encontrava era somente Deus mesmo. Não havia uma outra solução. Naquela idade, o qual Deus chamou ele para fazer com que ele tivesse filho ali, seria filho e filhos, era só Deus mesmo, era só uma intervenção divina, não havia uma outra forma. Entende? Porém, ele creu que Deus era poderoso para cumprir o que lhe prometera. E ele esperou então contra a esperança, exercitando a fé. E vai dizer aqui o contexto da Bíblia que, sem enfraquecer na fé, ele creu e permaneceu a sua caminhada diante da presença de Deus, esperando, aguardando o momento em que Deus iria olhar para ele, para poder cumprir tudo aquilo que Deus havia lhe prometido. E eu vejo aqui que a Bíblia vai dizer que Abraão, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, o que eu quero dizer nessa manhã de segunda-feira? Que há uma promessa de Deus sobre a sua vida, há um projeto de Deus específico sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Há algo que Deus colocou nas suas mãos para que você possa desenvolver diante da sua santa e poderosa presença. Mas entre um cumprimento de uma promessa que Deus te fez, dentre a promessa que Deus te fez e o cumprimento dela, há um percurso, há um caminho que você tem que trilhar e eu tenho que trilhar para poder alcançarmos também de Deus esta promessa. E nesta caminhada, nesse inteirinho, neste meio tempo que nós estamos caminhando, sentindo aquilo que Deus tem nos projetado, segundo tudo aquilo que Deus tem nos prometido e tudo aquilo que Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida, nós vamos enfrentar muitas barreiras, muitos obstáculos, muitas lutas, muitas provas. Isso é fato, não é vida fácil. Vamos passar por portas fechadas, momentos dolorosos, perdas. Vamos passar por muitas situações adversas, os quais nós não queríamos passar, mas que se faz necessário. Porém, temos que seguir esse exemplo de Abraão e crer que aquilo que Deus prometeu na minha vida e na sua vida vai acontecer. Temos que crer e andar na luz desta verdade. Porque Deus, a palavra de Deus, diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete algo na sua e na minha vida, Ele cumpre. Isaías capítulo 40, verso 31 vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Abraão se fortalecia em Deus, tinha suas forças renovadas, glorificando a Deus, exercitando a sua fé em Deus, crendo que Deus era poderoso para poder fazer valer na sua vida tudo aquilo que o havia prometido. Então, meu irmão e minha irmã, não é diferente hoje na sua vida. Se fortaleça também dando glória a Deus nessa manhã de segunda-feira. Entenda que Deus está no controle da sua vida, no controle da sua casa, no controle do teu ministério, no controle das suas finanças, no controle da sua vida conjugal, da sua vida emocional.
da sua vida física. Entenda que Deus está no controle de tudo. Há uma promessa de Deus liberada sobre a sua vida, ou algumas promessas de Deus liberadas sobre a sua vida. Há propósitos e projetos de Deus a serem estabelecidos por meio da sua vida. Então, permaneça firme, né? Permaneça, assim como Abraão ele esperou contra a esperança. Talvez o teu momento agora não seja bom. E talvez você olhe agora e fale, é só mesmo a intervenção divina, porque eu não vejo como alcançar aquilo que Deus projetou para que alcance. Eu não estou vendo meios de Deus cumprir aquilo que Ele me prometeu. Mas irmão e minha irmã, você não precisa ver mesmo. Quem sabe a hora de manifestar, quem sabe a hora de manifestar o favor na sua vida e fazer o milagre acontecer e fazer as promessas se cumprir é Deus. O que nós não podemos deixar de fazer é de acreditar que Deus vai cumprir na nossa vida tudo aquilo que Ele prometeu. O que nós não podemos fazer é permanecer com que a fraqueza espiritual, com que o esfriamento venha sobre as nossas vidas e com que a incredulidade entre em nossos corações ao ponto da gente achar que tudo aquilo que Deus prometeu não vai se cumprir, não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai acontecer, é decreto, Deus já prometeu. Então, temos que se fortalecer na fé, dando glória a Deus. Por quê? Porque é necessário nós esperarmos o cumprimento das promessas que Deus nos fez. Então, temos que usar esse exemplo de Abraão aqui, de Romanos capítulo 4, verso 18 ao 21. Temos que se fortalecer na nossa fé, dando glória a Deus, se apegando com Deus, buscando a presença de Deus, lendo a Bíblia, ficando firme em Deus ali, pedindo para Deus segurar a gente pelas mãos, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para a sua e para a minha vida. E não podemos duvidar por incredulidade daquilo que Deus falou que vai acontecer na sua vida. Por mais que as tuas situações e a tua condição momentânea mostre que não há jeito, não tem como o melhor de Deus acontecer na sua vida. Mas se Deus prometeu, meu irmão e minha irmã, vai acontecer. Se Deus te chamou, é porque Ele tem uma obra a fazer na sua vida e através da sua vida. Então vai acontecer, porém vai acontecer no momento certo. Vai acontecer no momento de Deus, no tempo dele. Abraão, depois que Deus chamou ele, 25 anos depois recebeu a promessa. Não necessariamente vai ser da mesma maneira com você e comigo, porém, o que eu quero dizer nessa manhã é que é necessário você e eu esperarmos o momento certo de Deus manifestar o seu favor em nossas vidas e o nome dele ser glorificado. Amém? Fique com essa palavra nesta manhã, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar pela sua vida nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que aqui eu estou diante da tua santa e poderosa presença nesta manhã, Pai, de segunda-feira, Senhor, dia 21 de junho de 2021. Pai, eu quero orar pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo, Pai. Quem sabe, Senhor Deus, eles amanheceram e esperou com que o milagre acontecesse nesse final de semana e não aconteceu. E quem sabe, meu Pai, agora eles estão entrando numa segunda-feira, talvez tenha acordado triste, Senhor, cabisbaixo, preocupado, porque mais um final de semana se foi e promessas que o Senhor fez a cada um deles ainda não aconteceu. Pai, mas eu venho orar nesta hora, interceder pela vida do teu filho e da tua filha e pedir, Pai Santo, amado e querido, tome eles em tuas mãos. A tua palavra nos diz hoje aqui, Pai, que Abraão, ele esperou contra a esperança e ele creu, Pai, que aquilo que o Senhor prometeu a ele, o Senhor iria cumprir. E ele não enfraqueceu na fé, mas ele se fortalecia dando glórias ao teu santo nome, buscando a tua presença, adorando a ti na beleza da tua santidade. Pai, ele esperou, ele suportou o processo para que depois de 25 anos ele pudesse erguer em suas mãos, Pai, o herdeiro, o seu filho Isaque. Pai santo, amado e querido, eu oro nesta manhã e peço, nos ajude, dai-nos força, para que nós possamos esperar, Pai, suportar o processo, para que nós possamos também alcançar as promessas que o Senhor nos fez. Pai amado, dai-nos força, para que nós possamos vencer as adversidades, as dificuldades, as lutas, os contratempos, que nesse inteirinho, nesse meio tempo, sobrevêm contra as nossas vidas, Pai. Pai,
continue segurando-nos pelas mãos, Pai. Não deixe com que venhamos a naufragar na nossa fé. Mas ajude-nos, Senhor, a permanecermos em pé diante da Tua santa e poderosa presença, porque queremos, Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Queremos viver as Suas promessas, Pai. Queremos ver o cumprimento de Suas promessas em nossas vidas, Pai. E o Teu nome sendo glorificado nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos ministérios aqui representados, na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, na nossa vida física, Pai. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu oro e peço, Senhor, remova toda angústia, tristeza e peso espiritual da vida do teu filho. Dê paz nesta hora, Senhor, ao teu filho, ao coração do teu filho. Dê alegria no teu Espírito Santo. Dê a convicção que o Senhor está no controle de tudo. Dê a convicção, Pai, a esses corações que o Senhor, meu Pai, está no controle de tudo, no controle das nossas vidas, no controle das nossas famílias. E que o Senhor, meu Pai, sabe o momento certo de poder agir ao nosso favor. Pai amado, Pai querido, toma cada uma dessas vidas em tuas mãos. Que essa semana venha ser uma semana de milagres, venha ser uma semana de respostas, venha ser uma semana de renovo espiritual, venha ser uma semana de portas abertas, venha ser uma semana, oh Pai, ao qual o Senhor pode, venha entrar com a providência que o teu filho e a tua filha tanto necessita, Senhor, e que o teu nome venha ser glorificado. Assim eu oro nesta hora, Pai, crendo no milagre, crendo na resposta e já te agradecendo por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Tenha uma excelente semana abençoada por Deus. Creia que Deus está no controle de tudo e que no momento oportuno Ele vai entrar com a providência que você necessita, Ele vai cumprir a promessa que Ele te fez e o nome dele vai ser glorificado, tá bom? Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui de volta com mais um vídeo da parte de Deus. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.